Deus em tudo seja glorificado. Irmãos, o assunto que eu tenho a tratar aqui é referente a algo até simples, irmãos. Mas um irmão me perguntou alguma coisa, então diante dessa pergunta eu vou tentar explicar da maneira mais simples o possível. Irmãos, nós temos as nossas Bíblias. Antigamente sempre se colocava na frente, vamos supor, Pedro, se colocava São S de São Pedro. Mateus, se colocava S de São Mateus. João, S de São João. Certo, irmãos? E assim, S de Lucas, São Lucas. Irmãos, houve algum questionamento por parte daqueles que são evangélicos, de nós evangélicos. Alguns achavam que não deveria colocar, porque eles eram apóstolos, e como nós não adoramos santos, adoramos só o Senhor Jesus, o único que nós adoramos, então ficou assim, em algumas Bíblias já na tradução tiraram o S. Todavia, irmãos, eu não vejo mal nenhum nisso. Por quê? Existem duas formas de nós interpretarmos isso. Primeira forma, irmão, eu posso considerar João um santo de Deus. Não para adorar João, porque ele foi um santo de Deus porque ele andou com o Senhor Jesus Cristo, deu um bom testemunho, escreveu o Evangelho. Então, para mim, ele é um santo de Deus. Então, esse S, para mim, não significava nada. Para mim, não quer dizer que eu estou adorando João. Pedro, da mesma forma. Muitos poderiam dizer, São Pedro, então nós adoramos por Pedro porque ele é santo. Não. Existe uma outra forma de nós olharmos isto, irmãos. Muito simples. Para mim, Pedro sempre foi santo. Foi um homem de Deus que demonstrou até o último dia da sua vida estar junto com o Senhor Jesus e ainda teve um sacrifício muito duro, porque também foi crucificado de cabeça para baixo. Então esse São Pedro é uma questão de uma consideração, não de uma adoração. Não é? Por exemplo, Maria, a mãe do Senhor Jesus. Eu considero ela uma santa de Deus, porque dentro dela foi gerado o Salvador do mundo. Porém, irmãos, eu não adoro Maria, eu adoro a Jesus Cristo. Mas não vou dizer que ela não foi santa, no sentido de gerar o Senhor. Por quê, irmãos? Porque por mais que ela tivesse alguma coisa, ou mais que esses apóstolos tivessem alguns erros, eu, por respeitá-los e por ter eles com ver eles com uma visão mais aprofundada espiritualmente, eu considero eles todos santos de Deus. Não para adorá-los, quero deixar claro, mas para demonstrar o respeito por eles. Porque o único santo que nós adoramos, que nós reverenciamos, é o Senhor Jesus Cristo e o Eterno. Esse é o único santo. Não existe outro santo além dele. Porém, por respeito, por um ato de respeito, irmãos, por um ato de consideração, eu tenho João como São João. Não haveria necessidade nenhuma de tirar o S, mas, sentindo de tirar, para mim, não faz diferença alguma.
Eu considero ele um santo de Deus porque ele pregou a palavra de Deus, foi fiel até o fim, guardou dentro do seu coração aquilo que o Senhor assim colocou para que ele guardasse. Então eu vou fazer uma demonstração aqui para os irmãos, dentro desta minha visão, como eu não estou errado. Pode até alguém pensar que eu estou. Então eu vou começar aqui pela Bíblia judaica, irmãos. Para ninguém dizer que eu estou pegando a João Ferreira de Almeida, eu pego aqui a Bíblia judaica. E vou ali em 2 Kefa, que é 2 Pedro. Diz assim, a segunda carta de Kefa, emissário de Yeshua. Eu vou ler, irmãos, aqui no versículo, capítulo 1, e vou ler aqui no versículo 20. Presta atenção. Antes de tudo, entendam isto. Nenhuma profecia da Escritura deve ser interpretada por um indivíduo em particular, porque nunca uma profecia procedeu como resultado da vontade humana. Pelo contrário, pessoas movidas pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, anunciaram a mensagem da parte de Deus. Então Pedro, ele era um santo de Deus, movido pelo Espírito Santo. Certo, irmãos? E aqui está confirmando. O Espírito Santo jamais ele habitaria num templo ou numa morada corrompida, suja, porque ele é santo. Para que um santo possa usar de alguém, a pessoa tem que estar dentro de uma santidade, de um grau de santidade, para que Deus possa usá-lo. Não quer dizer que ele não tenha fraquezas, que ele não tenha erros. Não, Pedro tinha fraquezas, tinha erros, mas dentro da concepção, da visão de Deus em cada um de nós, nós consideramos Pedro um santo de Deus, porque ele foi usado pelo Espírito Santo para transmitir a nós esta mensagem que ficou registrada neste santo livro, não é, irmãos? E para nós confirmarmos isto, nós pegamos então outra Bíblia agora. Pegamos a Bíblia traduzida por King James. Para quem não sabe, essa Bíblia foi traduzida. King quer dizer rei. James era o rei Tiago, certo, irmãos? Então, eu vou dar uma lida aqui para os irmãos terem uma noção, para que os irmãos conheçam um pouco desta Bíblia, irmãos. Esta Bíblia, King James, versão 1611, esta aqui, irmãos. Certo? Então aqui nós vamos falar alguma coisa a respeito desta Bíblia, para que os irmãos tenham uma noção. Bom, agradecemos por sua vida e amor e verdadeira e pura palavra. Estava falando com o tradutor. Sabemos das nossas dificuldades e limitações. Sabemos que sem a sua ajuda não chegaremos a um texto totalmente original aos trabalhos realizados pela equipe de tradução do rei James. Estavam agradecendo a Deus e agradecendo também porque foi uma tradução direta, irmãos. Certo? Então aqui nós podemos ver, essa tradução, ela foi traduzida dos originais, certo, irmãos? Para o inglês. E eu tenho aqui, irmãos, a tradução em português. Essa aqui que eu estou lendo, que eu estou mostrando para os irmãos. Aquela ali é do hebraico diretamente para o português. Esta aqui é do inglês para o português numa linguagem mais
mais moderna, vamos dizer assim. Eis uma língua vernácula, a mais preciosa pérola da língua inglesa, e é autorizada do rei James da Inglaterra. Após 400 anos, a versão do rei James continua a obra mais aclamada da cultura inglesa, fruto do trabalho hérculo e cuidadoso de 54 eruditos e tradutores, que tinham como missão precípua a tradução das escrituras da forma mais exata possível, muito embora outras versões lhe servissem de base. Certo, irmãos? E veio das línguas originais também, irmão. Então, nós aqui temos a King James, ok? Não é João Ferreira de Almeida. Vocês prestaram bem atenção. Então vamos ler agora um outro versículo. Ali fala que nenhuma profecia é feita segundo a interpretação particular, mas por homens cheios do Espírito Santo. Os santos homens de Deus cheios pelo Espírito Santo. Tudo bem. Nós vamos ler aqui agora, irmãos, também o mesmo versículo, ok? Vamos ler aqui o mesmo versículo. Bom, aqui fala da profecia. Então vamos ver aqui. Não vamos ler o mesmo versículo. Nós vamos pegar agora outra Bíblia, que é a Bíblia João Ferreira de Almeida. E nós vamos ler no capítulo 1, como nós lemos aqui na Bíblia judaica, nós vamos ler agora na João Ferreira de Almeida. Vamos ver se há alguma diferença. Porque a profecia, olha, nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A mesma coisa que está aqui na judaica, está aqui também na João Ferreira de Almeida, certo, irmãos? E que os irmãos prestaram atenção naquilo que eu acabei de ler. Então, homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Mas vamos ver se Pedro era um homem santo de Deus? Porque está dizendo aqui que toda a profecia foi inspirada por homens santos de Deus, cheios do Espírito Santo. Certo, irmãos? Então vamos ver vamos ver se Pedro profetizou. Vamos ver se ele foi um profeta. Que aqui está dizendo que toda a profecia saíam dos homens santos de Deus, cheios do Espírito Santo, que está escrito nas Escrituras. Não essas profetadas que andam por aí falando coisas que não edificam, irmão. Estou falando das Escrituras sagradas. Observem que eu já usei a Bíblia judaica, usei a Bíblia King James, agora usei a João Ferreira de Almeida e vou novamente agora vou ler na Bíblia King James uma profecia de Pedro. Meus amados, não ignoreis, capítulo 3, versículo 8. Veja se isso não é uma profecia, irmão. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não é tardio a respeito da sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Agora eu pergunto, irmãos, isto aqui o que é? Não é uma profecia? E o que está dizendo aqui? Que a profecia não é de particular interpretação, mas por homens santos de Deus, cheios do Espírito Santo, nesta Bíblia, nesta judaica. Nesta outra aqui, de João Ferreira de Almeida, o que está escrito? Está escrito a mesma coisa que nesta. E nesta aqui, nós vemos a profecia. Quem profetizou? Pedro. Então está dizendo aqui
que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas por homens santos de Deus. Quem profetizou foi Pedro. Então o que Pedro era? Não era um santo de Deus? Então por que eu não posso falar São Pedro? Os irmãos estão entendendo? Não quer dizer que eu vou adorar São Pedro. Preste atenção, irmão. Eu adoro Jesus Cristo. Mas isto são coisas que o homem ele coloca, porque tem pessoas que às vezes a mente não entende essas coisas. Então, por não entender, é necessário que seja feito desta maneira. Muito bem. Então continuamos essa explicação, irmãos. Agora eu pego essa outra Bíblia em um outro idioma, certo, irmãos? E eu vou ler capítulo 1 de São Pedro, na segunda epístola de São Pedro, capítulo 1, no versículo 21, em espanhol. Eu não sei falar muito bem espanhol. O mesmo versículo, porém numa outra língua. Preste atenção. Porque a profecia não foi, em los tiempos passados, traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espírito Santo. Certo, irmãos? A mesma coisa, os santos homens de Deus. Quem escreveu aqui, irmão? Ó, a me dele aqui, ó. São Pedro, ok? Então nessa Bíblia foi Pedro, e muitos não querem que coloque mais o S na frente. Tem que só falar Pedro, certo? Não tem problema nenhum, irmão. Pode só falar Pedro. Porque esse São Pedro não significa que eu estou adorando a Pedro. Significa que eu estou respeitando ele no sentido espiritual, porque ele foi um homem que se consagrou, embora eu não tenha que pedir nada para ele, não tenha que adorá-lo. Presta atenção, não tenho que me ajoelhar diante dele para lhe prestar culto, porém ele foi um santo de Deus, porque a própria palavra aqui diz que a profecia foi inspirada por homens santos de Deus, cheio do Espírito Santo. Se eu ignorar que esse homem é um santo de Deus, eu estou indo contra a própria palavra. Porém, eu não posso adorá-lo, porque só se adora e a puríssima santidade pertence somente a Deus, não ao homem. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Agora, se eu pegar a Bíblia italiana, eu nem vou ler, irmãos. Eu tenho ela aqui. É a mesma coisa. Os irmãos estão entendendo? Agora uma pergunta. Tem lugares que, se você falar, vamos ler São Mateus, o irmão, principalmente da denominação que eu era, ele vai achar que está errado. Tem que falar Mateus, não é São Mateus. Mas, irmãos, nós tínhamos reuniões e era falado assim, haverá reunião do Santo Ministério. Agora eu pergunto, aonde está escrito, dentro de qualquer uma destas Bíblias aqui, e eu tenho mais ali, tá, irmão? Essas aqui são poucas ainda. Eu tenho traduzidas em hebraico, tenho também uma Bíblia de ensino, tenho outra ali em outro idioma também, certo, irmãos? Aqui apenas eu peguei 5, aqui eu peguei 5, irmãos. 5 Bíblias, ok? Estão aqui as Bíblias e todas elas falam a mesma coisa. Agora procura nessas Bíblias aonde está escrito reunião do Santo Ministério. Não está. Reunião do Santo Ministério, irmãos, nós deveríamos ter um pouco de vergonha. Porque esse tal de Santo Ministério, eu participei desse Santo Ministério, eu via brigas, contendas, confusões, tratar coisas de desvio de dinheiro, de coleta, cortar liberdade de pessoas, e vem dizer que é Santo Ministério, irmão. E só porque está o S aqui na frente do Mateus, achar que nós estamos adorando Mateus. Irmãos, isso não tem cabimento bíblico. Nunca foi Santo Ministério, foi o ministério. Se houve algum santo ministério, foi naquela época que o Senhor Jesus colocou esses apóstolos. Foi naquela época que o Senhor Jesus colocou eles sim poderiam ser chamados de santo ministério,
Mas esse ministério que anda aí, irmão, pedindo coleta, pedindo para dar tanque de gasolina, irmão, eu nunca vi Pedro, nem Tiago, nem João fazer isso aqui. Então, irmão, vamos mudar essas coisas. Isso daí são coisas que só mesmo uma pessoa que não tem entendimento para entender isso daí. Santa reunião. Santa reunião do ministério. Por que santa reunião? Reunião onde se briga? Reunião onde se muitas das vezes só falta se bater, irmão? Reunião que muitas das vezes eu vi com os meus olhos dar soco em cima da mesa, irmão? Vocês acham isso certo? Mas se eu levantar lá no púlpito e falar, vamos ler São Mateus, olha, irmãos, eu falo para vocês, não é difícil, porque eu já escutei irmãos falar assim, não é São Mateus, é Mateus. Mas santo ministério é. Santa coleta. Vamos lembrar de cooperar na santa coleta. Que santa coleta, irmão? Onde que está escrito isso na Bíblia? Ou em qualquer escritura? Às vezes aquele dinheiro que você pega ali para essa tal de santa coleta que você diz, você desvia ele para outro lugar. Irmãos, tenhamos cuidado com essas heresias. Quero deixar claro, nós não adoramos Pedro, não adoramos Maria, não adoramos João, não adoramos José, nós adoramos Jesus Cristo. E santo, 3 vezes santo para nós, é só Jesus Cristo. Mas irmãos, se vocês não querem que seja falado São Pedro, São João, São Tiago, tire esse santo ministério, tire esse negócio de santa coleta, porque isso daí são coisas de vocês, inventada pela mente de vocês, para enganar o povo e fazer com que eles sejam levados a caminhos que muitas das vezes não levam à salvação. Santo é só o Senhor. Quanto aos que estão aqui, irmão, nós falamos por consideração e respeito, mas vocês que estão agindo dessa maneira, falando que vão em santas reuniões e que vão para tratar os assuntos da santa obra, que vocês falam que é santa, mas lá dentro vocês brigam, se degladiam e um quer puxar o tapete do outro, irmãos, cuidado, porque o juízo de Deus virá e não tardará. Honra e glória seja dada ao nosso Deus em eterno. Amém.